Por favor, Nishida, a palavra é sua. Certo. Obrigado, professor. Bom, primeiramente, então, eu queria, por parte também, agradecer a todo mundo que está presente aqui, né? Principalmente a banca que reservou um horário para vir aqui, então é um prazer ter vocês aqui. Então, como o professor disse, eu me chamo Bruno Nishida, eu sou estudante de graduação do curso de Informática Biomédica, né, da Universidade de São Paulo, aqui da USP de Ribeirão aqui. Então eu vou hoje apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, né, que é intitulado de Jogo em Realidade Virtual para Auxílio do Desenvolvimento Cognitivo-Motor de Crianças Autistas, certo? Então, a primeira coisa então que eu queria trazer, na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta que eu acho que ela permeia bem esse âmbito que é a essência do nosso projeto, né? Por que fazer uso de jogos como intervenção para o TEA? Ainda mais nesse contexto científico, né? Porque, assim como o professor tinha dito mais cedo, né, tem pessoas que às vezes pensam, né, em jogos e relacionam, são apenas, né, jogos para passar o tempo. Mas eu queria então, com essa apresentação minha de hoje, essa pergunta ela seja respondida, né, porque a gente utilizou então como intervenção para o TEA, e também que tem realmente um sentido por trás, né, que realmente tem um valor do porquê a gente teve essa decisão. Então, começando então com a introdução, para dar um contexto, né, sobre uma contextualização sobre os assuntos que vão ser abordados hoje. Então, começando com o TEA, né, o transtorno do espectro autista. O que é? O TEA ele é uma condição neurológica do desenvolvimento caracterizado por ser extremamente heterogênea, o que torna o seu diagnóstico e prognóstico uma tarefa bastante complexa. Diversos dados, pesquisas e estatísticas, elas mostram que a prevalência do autismo ele vem aumentando, né? Então, em 2012, a estimativa era de 1 a cada 69 crianças, em 2022, já era de 1 em 31. E o autismo, então, ele ocorre majoritariamente em pessoas do sexo masculino, com uma relação de 3 a 4 meninos para cada menina. Existe atualmente 28 práticas que são recomendadas pela ciência para o trabalho com autistas. Destas, 24 elas se baseiam em princípios da análise do comportamento aplicada, ou a sigla ABA. A intervenção baseada em ABA, ela busca produzir mudanças práticas e significativas no comportamento para desenvolver habilidades que tornem a pessoa capaz de produzir relações saudáveis com o ambiente em que se vive. Essa imagem, então, é uma imagem ela é bem interessante. Ela mostra os principais sintomas do TEA, né? Então, são sintomas separados por áreas, né? Então, áreas de comorbidades comportamentais, comorbidades médicas, biomarcadores, certo? Mas o que eu queria chamar a atenção para essa imagem é essas duas bolas, né? Que separam. Na esquerda, são habilidades do tipo de comunicação e interação social que são prejudicadas, né? Para as pessoas com TEA, que são a interação social, comunicação não verbal, relacionamentos em geral, e para a direita, em relação ao comportamento restritivo ou repetitivo, né? Então, que são presentes, como, por exemplo, a fala ou comportamento repetitivo, a insistência na monotonia, interesses restritos, anomalias sensoriais. E o legal de se ver nessa imagem é que esse 3 de 3 aqui, né, que a gente pode ver, 2 de 4, o que significa? Significa que para o diagnóstico ser considerado como TEA, é necessário ter essas 3 habilidades prejudicadas, né, as 3 das 3, e pelo menos dois destes 4 comportamentos repetitivos, restritos, né? Então é uma imagem que ela mostra essa informação. Agora sobre Serious Games e Extra Games, o que são? Serious Games eles são desenvolvidos para ter um impacto em um público-alvo, o qual vai além do aspecto de puro entretenimento. Dentre os benefícios desse tipo de intervenção, o feedback sensorial e treino de habilidades e adaptações às amplitudes de movimento são alguns deles. Os Exer Games, então, eles são provenientes de uma tecnologia de sensoriamento e rastreio de movimentos corporais. Eles combinam os jogos de videogame com o exercício físico. Dessa forma, um jogo de Exer Games ele é praticado por meio de um videogame com o uso de equipamento que captura os movimentos do jogador. Então agora, uma das ferramentas, né, uma das formas que vem sendo utilizadas no apoio ao TEA, especialmente com o público jovem, é exatamente o uso, né, de jogos digitais. Eles vêm mostrando resultados positivos há vários anos. Os Serious Games eles funcionam como ferramentas poderosas para o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e psicológicas. Essas habilidades elas são todas alvos nas intervenções para o TEA.
pois os problemas comportamentais resultantes do TEA têm implicações em todas essas áreas. Os jogos eles se tornam uma escolha interessante quando consideramos que pessoas com TEA costumam preferir a interação homem-máquina à interação interpessoal face a face. Somado a isso, existem resultados em diversas pesquisas explorando a efetividade destes com crianças atípicas nas mais diversas atividades. Certo? Então, agora, para os objetivos desse projeto, né, qual é o nosso objetivo principal? O objetivo principal ele foi fornecer ferramentas de auxílio para o desenvolvimento cognitivo-motor de crianças autistas, através do desenvolvimento de um game em realidade virtual, em VR. E com isso, com esse jogo, então, nós quisemos trabalhar, né, ajudar, né, com essas seguintes habilidades-alvos, né, que são atenção, coordenação motora, o foco, controle, autocontrole, noção espacial. Né? Então, mais para frente, de novo, eu vou voltar com essas 5 habilidades e como a gente tentou abordar elas com os mecanismos do nosso jogo. Para os materiais e métodos que foram utilizados, né? Então, começar, né, como o professor tinha dito, nós utilizamos a Unreal Engine. O que é a Unreal Engine? Ela basicamente é um programa, é um software, que ele é baseado na linguagem de programação C++, que é utilizado majoritariamente para o desenvolvimento de jogos, né, que é criada e mantida pela empresa Epic Games. Mas não apenas isso, né, ela também é utilizada para outras formas, como arquitetura, cinematografia, né, então é uma ferramenta bem versátil. Ela apresenta um leque bem grande, né, muitas opções de ferramentas dentro desse programa para se desenvolver jogos completamente do zero. Né? E dentro dessas ferramentas, né, existe suporte para o desenvolvimento em VR, né, e também o editor visual de scripts, Blueprint. Então, esse suporte para o desenvolvimento em VR, ele foi assim, uma questão chave, né, para a gente utilizar essa ferramenta, o Unreal Engine, porque a forma como é abordada, né, como é desenvolvida os projetos em VR no Unreal, ela é bem acessível, é bem uma boa facilidade de manuseio. E também em questão do Blueprint, né, o que é o Blueprint? Essa imagem, então, mostra uma seção, né, de uma seção de códigos dessa linguagem Blueprint, que é uma linguagem visual de programação. Então, cada bloco desse, né, é um bloco de execução, que executa comandos, né? Então, por exemplo, nesse bloco vermelho é um bloco de Begin Overlap, né, que basicamente é um bloco que ele é chamado, né, iniciado sempre quando, dependendo de qual for algum objeto, né, ele se sobrepõe. Então, quando é ocorrido essa interação, é chamado, então, para esse próximo bloco de execução, né, que é um bloco de autoria, autoridade, né, que verifica se é um servidor ou cliente, certo? Esse é o comando realizado, então passa para o próximo bloco de comando e por assim vai, né? Até seguir essa linha de execução até ela se finalizar. A Unreal Engine ela é baseada em extensos sistemas de classes orientadas a objetos. Né? Então, essa imagem à direita ela mostra as classes parentes mais comuns, né, que são utilizadas quando se trabalha com Unreal. Então, por exemplo, Actor, Pawn, Character, Player Controller, né? Então, eu queria fazer uma observação, né, que saber, né, saber o que é essa classe aqui, Actor, né, o ator em português, é bem legal de saber. Por quê? Porque essa é uma classe que ela é bem básica, né? Porque a função dela basicamente é ser um objeto que é colocado, né, colocado no mundo virtual digital. Então, por ela ser bem básica, outras classes, né, como Pawn, que é peão, né, em português, ela é controlada pelo próprio jogador, né? Ela é derivada dessa classe ator, né? Assim como Character também, que é utilizado normalmente para casos de personagens que não são jogáveis, né? Que têm formatos humanoides, ou até Player Controller, que é uma classe responsável para dar o controle, né, sobre a classe utilizada pelo jogador, né, o peão. Além disso, também ela oferece um sistema nativo de replicação de dados, que é baseado na arquitetura cliente-servidor. Isso significa o quê? Basicamente que é possível criar jogos de forma online, né, utilizando a rede, sendo baseada na arquitetura cliente-servidor. E claro, né, ela tem a sua ferramenta capaz de criar cenários, né, mapas, vários tipos que a criatividade da pessoa, do desenvolvedor, pode permitir. Então, no caso, essa imagem mostra essa janela do editor, né, onde ela é povoada com os chamados assets, né, é bom informar o que é um asset, né. No contexto de desenvolvimento de jogos, né, um asset ele é entendido como recurso, né, um recurso para se povoar uma cena. Por exemplo, as árvores são assets, né, assets 3D, as gramas no chão, né, a textura, os paredões, todos esses objetos, esses recursos, eles são
conhecidos como assets. Então, para que a gente pudesse entregar um projeto com um nível de qualidade maior, né, a gente utilizou, então, o mercado virtual Fab, nós usamos para a aquisição, né, de modelos 3D de elementos gráficos, né? Então, todas essas árvores, paredões, elas foram adquiridas através desse mercado virtual. Agora, então, para os resultados e implementações. Qual que foi o resultado do nosso projeto? O resultado deste projeto ele foi o desenvolvimento de um game funcional para headsets VR e aparelhos celulares, de forma auxiliar, né? Então, essa imagem à direita, né, mostra o capacete no headset VR, que tem os seus dois controles, né, que eles são utilizados para ter o tracking, né, ter o acompanhamento sensorial de movimento. Então, você utiliza esses dois controles na mão, quando você se mexe, né, esse movimento ele é computado, ele é traduzido diretamente para dentro do jogo, né, de acordo com como ele foi desenvolvido. E, além disso, também tem o capacete, tem esse headset, que ele tem essa função também de tracking, né, de movimento. E, além disso, ele tem esse visor, né, nos olhos do jogador, que permite, então, observar dentro do jogo, que dá uma visão bem imersiva, né, como se realmente estivesse dentro do jogo. Então, isso que é a realidade virtual, né. O nosso jogo, então, ele possui o suporte para a criação e conexão de sessões online em LAN. O que significa isso? Significa que o nosso jogo, então, basicamente ele tem o suporte para se jogar online, né? No modo de sessões online. Por exemplo, essa sala que nós estamos é uma sessão online, só que ela não é em LAN, né? Para o nosso caso, é uma sessão em LAN que é criada, que é da palavra Local Area Network, que significa rede local. Então, nesse caso, a sala que é utilizada nessa sessão online, ela é localizada na internet, né? Na internet local, por exemplo, de casa, onde foi se criada essa sessão. Então, com isso, a aplicação do celular, né, desse nosso jogo, ele consegue, então, acessar as sessões que existem dentro dessa rede local e acessar elas, né? Então, entrar dentro dessa sessão para poder jogar junto com o jogador do capacete, também outros que podem utilizar o celular, e compartilhar as experiências dentro de uma única sala, né? Uma sala compartilhada a todos. Então, agora vou começar a falar sobre algumas classes que foram desenvolvidas, né? As classes mais importantes no caso. Começando, então, com o objeto-alvo. O que é o objeto-alvo? Esse objeto ele tem o formato de bola e são lançados em direção ao jogador, partindo do seu redor. Então, vão ter mais imagens que eu vou explicar melhor, mas por enquanto entenda, né, que o jogador de capacete ele vai estar no centro do mapa, e em volta dele, né, uma circunferência limitada a um raio R, uma distância de raio R, né? Então vão aparecer bolas, né? Então o jogador está no centro, em volta dele aparece uma bola, aparece outra bola, e sempre em posições, né, em pontos aleatórios dentro dessa circunferência. Então essa bola sai, ela parte uma trajetória de 3D, de parábola, e vem em direção ao jogador. Só que não vem exatamente na direção completa, direta do jogador. Ela sempre passa à esquerda ou direita, né? De forma aleatória também, ao jogador de capacete, no centro. Esse objeto, né, sempre quando ele surge, toda vez que ele surge, é atribuído uma das três cores, que são as cores vermelho, amarelo e azul, né? Então, é atribuída de forma aleatória, sempre quando esse objeto aparece. Então, ele foi criado, então tem azul, vermelho, amarelo. E também, né, uma outra questão de design, né, design de jogos, é a questão de que esse objeto ele faz um som 3D, tridimensional, que é um som de pop, né? Que aparece exatamente no local onde esse objeto surgiu. Então, supondo que à minha direita, melhor, eu estou observando, né, com o VR, olhando para frente, né, com uma câmera para frente, se uma bola aparece à minha direita, a minha exata direita, o áudio que ela vai fazer vai ser um áudio 3D, no local. Então, eu vou conseguir ouvir com a questão sensorial direita, né? Então, se eu olhar para a direita, vai estar lá a bola, ela vai estar vindo em minha direção, né? Então, é uma forma de se localizar, né, dentro do jogo. Essa imagem, então, à direita, ela mostra exatamente o que é esse objeto, né, que eu estou comentando. Então, é uma bola de cor azul, nesse caso da imagem, que são essas que vão ser lançadas durante o jogo.
Essa bola, ela pode ser pode ser lançada de forma automática ou manual, né? Automática sendo feita pelo próprio jogo, né? Então você começa o ciclo de lançamentos. Então o jogo ele faz um lançamento primeiro, depois após 7 segundos é feito outro lançamento, a 7 segundos feito outro lançamento, né? Sempre se limitando a essa circunferência em volta do jogador, com o jogador exatamente centrado, né? Nessa circunferência. Agora para o jogador de capacete, né? Essa classe do jogador de capacete. O que é? O jogador, então, ele possui 2 bastões, um em cada mão. Então, essa imagem aqui está mostrando esse jogador, o que ele está vendo. Então, ele possui um bastão em sua mão direita e um bastão em sua mão esquerda. E o objetivo principal do jogador, ele é atingir, então, essas bolas que vêm em sua direção. Então, sempre atento de onde vem e atingir a bola com a mesma cor. Então, por exemplo, vem uma bola amarela, você tem que acertar com o bastão amarelo, certo? Para poder computar como um acerto, né, e conseguir os pontos que tem dentro do jogo. Esses bastões, né, como estão vendo aqui, eles têm cores também que são atribuídas a ele. Quando o jogador ele entra no jogo, né, inicia a instância do jogo, é atribuída uma cor aleatória para cada um, e também, sempre quando é atingido um objeto correto, de cor correta, então, no caso, amarelo com amarelo, o bastão ele troca de cor. Então, ele pode trocar também entre as 3 cores, né, igual aos objetos, vermelho, amarelo e azul. E como ele pega de uma lista aleatória, então ele pode acabar repetindo as cores, né? Mas a gente quer exatamente isso, uma aleatoriedade. Não conseguir predizer qual cor vai vir. Então pode ser de novo amarela, pode ser azul, pode ser vermelha. E para dar um controle, né, do jogador sobre o jogo, né, foi implementadas as funções de início e pausa de lançamentos, né? Então, o lançamento automático que eu comentei antes, né? Que é das bolas que vêm na direção. Então, ele pode iniciar ou pausar esse lançamento automático. E também controlar a velocidade, né? Que as bolas elas se dirigem. Mas é sempre mantendo o mesmo trajeto, né? Sempre a mesma parábola, porém com velocidades maiores, né? Ou menores, dependendo de for a necessidade do jogador. E, né, tem funções de pontuação, que essas funções têm as mecânicas de combo e multiplicador. O que são combos e multiplicadores? O combo ele é basicamente uma sequência, né, correta de acertos. Então, por exemplo, eu acertei 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, né, então eu tenho um combo de 5 acertos seguidos. Né, esse é um combo. E o combo ele está atrelado, né, ao multiplicador, que é o multiplicador de pontos. Então, a cada vez que você faz um acerto, você ganha 100 pontos, no caso, né, que é o que a gente fez, e é aplicado uma multiplicação, né, que é esse multiplicador, que ele tem o seu valor dobrado toda vez que são feitos 3 acertos seguidos. Né? Então, é uma forma de incentivar o jogador a acertar mais vezes seguidas. Então, agora, falando sobre o jogador do aparelho celular. Normalmente, quem está jogando seria o guardião da criança, né, que está jogando o jogo no capacete. Então, a principal requisito que a gente teve inicial com o jogo, né, foi ter a capacidade de monitorar a pessoa a criança, né, com o capacete, por questões de segurança, né, também de questões de acompanhamento em relação a progresso, né, como está indo, está melhorando, saber o que está acontecendo. Então isso é um requisito fundamental. Então esse jogador no celular, esse guardião, a aplicação de celular, ela tem exatamente essa função básica de reproduzir exatamente o que aparece na tela do jogador. Então, o que o jogador vê, a pessoa no celular também vê, exatamente. E além disso também, esse jogador no celular, essa aplicação celular, ela pode alternar entre a visão do jogador e do lançador, né? O que quer dizer com o lançador? Então, essa imagem, né, como eu tinha comentado também na seção dos objetos-alvo, essa aqui é a circunferência, né, de onde esses objetos partem. Então, cada quadradinho desse, né, seria uma possível localização, mas não limitada a elas, né? É apenas uma demonstração. Então, para qualquer ponto dessa circunferência, as bolas elas vão partir, né, vão sair. E aqui no centro, exatamente no centro, o jogador está localizado lá, né, tudo bem sincronizado, né, dentro da rede, funcionando de forma sincronizada. Então, o jogador no celular, né, a aplicação celular permite trocar entre a visão do jogador de capacete, né, e também com a visão desse lançador, né. No jogo, existe apenas um desses quadradinhos, né? Um ator que é responsável pelo lançamento. E a aplicação no celular, então, ela permite mover esse ator para a esquerda ou para a direita, né? Sempre limitada à circunferência. Agora, por que isso, né? Por que tem essa funcionalidade? Basicamente, a gente queria que tivesse um certo nível de interação, né, entre o guardião e a pessoa que está jogando, né, no capacete. Então,
A pessoa no celular, né, a aplicação do celular, ela pode também realizar os lançamentos, né? Então, essa é a forma manual de lançamento. Então, tem a forma automática, que o próprio jogo faz lançamentos também nessa circunferência a cada 7 segundos, né? Mas também pode ser feita pelo jogador no celular, né? Então, é parado, né, pausado a forma automática, e começa, então, a forma manual, certo? Então, para ajudar a ilustrar, né, como é que funciona a dinâmica do jogo, porque apenas por imagens é bem difícil de entender realmente como é que funciona, como é que é a dinâmica. Então, eu vou mostrar 3 vídeos. Esse primeiro vídeo, ele vai mostrar a nossa voluntária jogando o modo de lançamento manual, né, que é feito pelo celular. Então, Nós vamos estamos começar, vendo. né? Então, tem o áudio de fundo, né? Eu vou deixar o áudio rolando, que ele é legal, que a gente consegue acompanhar de forma natural, né? Então, ele deu um nível de naturalidade para a gente sentir como é que é realmente jogar isso de uma forma mais descontraída, para a gente poder realmente ver a efetividade dele. Então, primeiramente, como eu disse, esse aplicativo, essa aplicação, ela deve, na verdade, né? Reproduzir a visão do jogador. Então, aqui na tela do celular aparece primeiramente isso, né? A visão do jogador. E os controles que vão ser utilizados para mover o lançador e também trocar a câmera, né? Entre a visão do jogador e do lançador. E o botão para fazer os lançamentos, certo? Então, vamos ver. O que ela tá vendo. Pode tirar. Uma coisa também que eu queria comentar, né, que conforme for necessário, né, for viável, eu vou ir pausando os vídeos para fazer alguns comentários que podem ajudar a esclarecer ainda mais, né, o que está acontecendo, para se ter uma boa noção da situação. Muito bem, agora eu vou. Lembra dos É comandos? esse daqui, né? Esse atira, esse aqui troca a câmera. Troca a câmera. Bom, então, aqui eu queria pontuar, né, que neste momento a visão está para o lançador. Então, aqui no centro, né, vai estar onde está o jogador de capacete. Então, a gente está com a visão de fora, né, da circunferência do lançador. Então, a gente vai trocar de lado esquerdo ou direito com esse lançador. Ela tá lá no meinho. Agora eu vou jogar uma bola. Duas. Então, olhando, observando, né, o objeto saindo em direção ao centro, né, então aqui a gente percebe realmente que é a câmera desse objeto que está de fora, desse lançador, desse ator que é lançador. Três. Vamos trocar de ângulo. Quatro. Não tá chegando aí em você? Volta pro. Então, comentando que mostrando a função, né, de locomover, então sempre indo em volta do jogador, passando para a esquerda ou direita, sempre olhando para a direção do jogador de capacete. E pode se trocar à vontade a câmera entre os dois atores, né, entre o jogador de capacete e o lançador. Agora, use e abusa. Não, vou fazer uma coisa factível. Vamos lá. Você tá pronta? Aí você pode trocar de câmera, você vai ver que ela tá chegando nela. Agora é eu que vou jogar. Minha vez. Então, nesse frame dá pra perceber perfeitamente, né, a troca da câmera, né, da visão do jogador para quem está de fora, o lançador. Tome isto. Agora isto. E vou mudar de lado, umas por trás. Vermelho, azul. Agora vamos ver o que ela tá vendo. Olha minhas bolas chegando lá. Ficou legal porque dá pra ver aqui. Sou eu que tô. Chega, né? Bom, para esse primeiro vídeo era isso que eu queria mostrar, né? Então, vamos agora para o segundo vídeo. Nós estamos vendo. O segundo vídeo, ele tem o intuito mais de mostrar o avanço, né, que a gente teve da primeira versão, né, que a primeira versão que a gente utilizou, né, com poucas funcionalidades, né, inclusive aqui pelo próprio spoiler, né, da imagem, não está povoada o cenário, né, então é uma forma bem crua ainda do jogo. Então eu queria para mostrar essa diferença de avanço que teve entre inicial e a atual. Eu vou mostrar apenas o começo, né, porque não tem tantas coisas para mostrar, é só para ver essa diferença, né, então é um mapa bem vazio, né, sem nada ainda, e tem apenas as funções, né, de cor, né, atribuição de cor,
o tracking, né, dos movimentos, questão de interação com o objeto e bastão, né, e o lançamento. Então, vou mostrar um pouco para você ter uma ideia de como era, de como estava. Também, né, dá para ver que ainda estava sem os próprios dados de acerto e erro dos objetos. Eu queria agora mostrar essa parte aqui, que é em relação à questão, né, de iluminação, que é um problema que a gente teve no começo, que nós corrigimos, né, como nesse caso, nesse frame, dá para ver que é muito difícil de saber qual que é a cor exata da bola, né? Então, foi um dos requisitos que a gente observou, né, que criou depois que foram feitos os testes mais preliminares, né, os primeiros testes, que foram realizadas essas alterações de acordo com os feedbacks que a gente recebeu nessa etapa do projeto. E também eu queria informar sobre essa seguinte situação. É exatamente isso. Eu tinha comentado, né, que o objeto ele vem para a esquerda ou direita. Então a gente percebeu, nesse caso em especial, né, com essa imagem mostrando que essa sensação de vir um objeto grande assim, mesmo que devagar, não é uma experiência muito, muito legal, né? Uma experiência um pouco aterrorizante, dá um pouco de medo. Então a gente fez questão de alterar isso para passar de forma, né, uma forma satisfatória à esquerda ou direita do jogador, certo? Então para esse vídeo é isso que eu queria mostrar. Então, seguindo adiante, agora para o terceiro e último vídeo, o que vai mostrar? Esse vídeo ele vai mostrar a visão, né, a tela do aplicativo no celular. Então, é a visão exata que o Guardião tem enquanto ele joga no celular, certo? Eu vou pedir desculpas primeiro, que a qualidade, infelizmente, ela ficou um pouco baixa, né? A gente teve alguns problemas durante essa gravação, então a qualidade ficou um pouco afetada. Mas não vai atrapalhar a experiência geral de entender realmente o que é necessário ser entendido. Eu vou, né, começar narrando essa primeiro começo para entender o que está escrito, né, principalmente porque é difícil de saber o que está escrito aqui. Mas vai ser então apertado este botão, incisa aqui é um botão, que ele vai abrir as opções de multiplayer, né, para as opções de multiplayer. Então, após clicar, vai aparecer esse menu de multiplayer e vai ser apertado este botão aqui, que ele é o botão de encontrar sessão, né, encontrar a sessão online local. Quando esse botão é apertado, essa tela, né, esse menu ele vai aparecer e vai então buscar as sessões que existem nessa rede local. Lembrando que os dois dispositivos, né, o capacete e o celular, precisam estar na mesma rede para que eles possam se comunicar e que o celular possa encontrar essa sessão. Então, após encontrada, aparece essa sessão aqui e aperta-se esse botão, que é o botão de se juntar, né, entrar na sessão, entrar na sala. Então, eu vou deixar rodando aqui agora para a gente poder ver isso acontecendo. Entra aí. Olha, a gente tá... Então, a primeira visão que a gente tem, lembrando que é essa visão que o Guardião tem, né, de quem está no celular. Então, a primeira visão que a gente tem é a visão exata de quem está no capacete. Eu queria informar também que, né, essa gravação ela está relacionada à primeira gravação. Foram feitas durante a mesma sessão de jogo, né? Então, o que está acontecendo aqui foram feitas nessa mesma reunião, né? Então, aqui quem está jogando é a mesma voluntária, né? A gente tá, agora esse vídeo ele tem essa visão mais privilegiada, né, de quem está, do Guardião que está no celular. Primeiramente, ela vai estar jogando o modo automático, né, onde vai ser o próprio jogo que vai fazer os lançamentos. Então, sempre lembrando de novo, a cada 7 segundos, bola de longe vem. Então, vamos passar, né, podemos ver aqui, que vai começar aqui. mesmo. Isso daí é coisa que eu tinha que resolver e não esqueci de... Então, moleque, que eu comentei, tem a função de início e pausa. Então, a jogadora, ela iniciou esse ciclo de lançamentos, que é o que deu início a esse lançamento automático. Já tá valendo. Uhum. Você sabe as instruções? Ah, eu lembro. Só acertar a mesma cor, né? Não tem segredo. Cor igual. Lógico, se quiser testar e acertar uma cor errada para ver o que acontece? Ela leva um choque, né? Bom, Eu queria utilizar esse frame, né, para comentar daquela questão de troca de cor, né? Como é aleatória, ela pode acabar não trocando, mas fundamentalmente a troca, né? Teoricamente é um azul, só que é posto o azul de novo, certo? Então sempre tem a troca de cores. bom, agora tem o barulho de erro e você perde Vou errar, então. Testa aí.
vendo? Aí, só que quando você erra, você perde o bônus de acerto que você tem. Quando você acerta mais vezes seguidas, você tem um bônus maior. Você consegue aumentar a velocidade de você mesmo? Aqui ainda não, só Tá, com ela. só ela. É. Aí, se você quiser aumentar a velocidade das bolas, você aperta esse. Então agora a gente vai utilizar aquela função de aumento de velocidade, né? Sempre mantendo o mesmo trajeto, mas a bola ela vem mais rápido ou devagar. Nesse caso a gente aumentou um pouco a velocidade da bola. Não, esse daqui de trás. Aqui. Gatilho. Isso é gatilho. Você quer mais rápido? Sim. Então vamos ver. Você pode esperar, se quiser, o barulho, né? Porque sempre quando aparece, faz um barulho. Todo mundo fica procurando antes do barulho, né? Isso acho que a gente precisaria ter um jeito de avisar. Bom, para essa primeira parte era basicamente o que eu queria mostrar, né? Esse versionamento automático, a velocidade e essa visão desse modo. Então agora eu vou passar para a parte que a gente que é visto, que é jogado, né, o modo manual, né, onde é feito pelo celular, pelo Guardião. Eu acabo de te mostrar, então, as funções novas. Agora eu vou apertar um botão aqui, vai parar de lançar, tá? Automático. A gente aperta aqui, ó. Aqui é pra tela de onde você... Então, assim, com essa visão, né, dá pra ter uma proporção melhor, uma forma melhor de se entender realmente que essa troca de câmera, né, que vão ser feitas algumas vezes e que vai ser ilustrada assim, nesse vídeo. lança. Tá vendo? Agora como você tivesse... Não está vendo. Não, isso ela não vê. Só que a gente pode trocar ainda depois, né? A gente volta a ver. Ah, entendi. Entendeu? Então troca entre a visão do jogador, né? Aqui, e a visão de quem vai atirar. Então você pode vir que volta, por exemplo. Então, por exemplo, Vamos lançar uma bola pra ela. Ela vê. Aí, viu? Inclusive, eu consigo lançar daqui, ó, né? Aí, entendeu? E aqui não tem limite, eu vou... Legal. O próprio o terapeuta pode controlar. Isso, exatamente. Então eu posso vir do outro lado agora e tacar outra. Aí eu vou voltar aqui e tacar outra de novo. Vem pra cá, tacar outra. Tá, mas ela tá Só dá um onde? pouco. Aí, Então, assim, principalmente nessa situação dá pra ver essa troca de câmera, né, que é uma forma bem legal de se acompanhar e jogar, né. é sempre no meio, sempre lá no centro. É difícil de ver porque tá um pouco longe, mas ela tá lá. Entendeu? Tá vendo aqui mexendo lá no meio, lá? Ah, tô vendo. Entendeu? Aí, ó, agora eu vou... Prepara que eu vou lançar uma sequência agora. Então dá pra você fazer igual isso aqui. Nossa. Então. Aí vem daqui. Vamos ver se acerta. Vai. Eu queria fazer uma observação, né, legal em relação a essa situação, que Aqui. é uma situação que a gente pode observar a questão do controle, né, do Guardião sobre a dificuldade do jogo, né. Então, nessa situação aqui, especificamente, assim, é bem difícil, né, de fazer os acertos em sequência. É muito difícil de acompanhar com toda a aleatoriedade de cores do bastão, saber qual a ordem das cores, né. Então, isso mostra um certo desafio com uma dificuldade bem elevada. Então, o Guardião ele tem esse controle bem fino, né, de subir bastante ou diminuir bastante a questão da dificuldade, né, que trabalha mais, né, ou menos, né, pode fazer uma exigência maior ou menor das habilidades do jogador do capacete. Certo? Mas para esses vídeos, então, era isso que eu queria mostrar. Então agora, dando continuação, eu vou falar de novo sobre aquela questão que eu tinha comentado no começo, das habilidades que foram trabalhadas e como a gente abordou elas, né, como a gente interviu utilizando os mecanismos do nosso jogo. Começando então com o foco. A gente quis trabalhar o foco desse jogador através da situação que ele tem que se focar, né? Ele tem que sempre se focar nesse lançamento, nessa situação que ele foi posto, de sempre estar em foco, né? Esperando o próximo lançamento, procurando para lá e para cá, né? Então manter esse foco na situação. A questão da atenção, onde isso é feito através do jogador que tem que se manter em alerta, né, para os sons, então sempre manter um nível de atenção de audição, né, de áudio, para saber se vem dali, se vem daqui, se vem de lá, então sempre manter uma atenção. O autocontrole, né, não atingir as cores erradas, né, que o objetivo é atingir cores certas, você não deve atingir cores erradas, então se vem uma bola azul, você não tem azul na mão de bastão, deixa passar. Veio outro azul, deixa passar. Terceiro azul, deixa passar. Então é uma questão de autocontrole, né, que a gente quis trabalhar dessa forma. A coordenação motora, né, que é de combinar diferentes tipos de movimentos corporais, então virar para lá, procurar virar para aqui, virar para lá, desviar, né? Então foi dessa forma que foi abordada. E a questão da noção espacial, né, que é bem trabalhada com o VR, né, com a realidade virtual, que isso foi feito com o jogador tentando captar a trajetória do objeto. Então o objeto ele vem, né, de um ponto, então saber se ele vem pela esquerda, se ele vem pela direita,
né, ter essa noção, né, de trajeto, de profundidade, e também profundidade de questão, por exemplo, de quando a bola está perto de você, né, o seu espaço pessoal. Então, quanto você tem que, quão longe está para atingir ela, como você tem que desviar da bola, né, tirar do bastão o caminho, né? Então são todas essas formas que a gente encontrou, né, que a gente aplicou no nosso jogo de trabalhar essas habilidades, né, de ajudar a desenvolver elas. Então agora para os testes com voluntários, né? Foram feitos, então, 2 testes piloto com voluntários, sendo um jovem autista, maior de idade, com nível 1 de suporte e aluno da USP, né, que ele jogou apenas o modo automático, e uma neurotípica de 11 anos, né, que ela jogou os 2 modos, né, que foram dos vídeos que a gente mostrou. Quais as observações que a gente pode tirar disso? Na primeira é a questão da dificuldade, né, a gente viu que, principalmente no modo de lançamento automático, né, os 2 jogadores, eles mostraram uma nível de dificuldade, né, relativamente baixo em relação a esse modo. Então, mesmo que aumente ou diminua a velocidade da bola, não teve, né, aquele nível satisfatório de dificuldade. Em relação agora ao modo manual, né, a gente viu que esse modo ele foi bem aceito, ele se mostrou bem divertido, né, a jogadora ela se mostrou interessada, e também a questão de que eu tinha comentado que permite o controle de dificuldade, né, então o Guardião ele tem um controle maior ou menor da dificuldade. E agora, algumas observações que foram relevantes, que foram valiosas ao se acompanhar esse voluntário autista jogando, né, o nosso voluntário jogando. Que foi a questão, primeiramente, de autocontrole, né, que eu tinha comentado, né, sobre as bolas de cores diferentes, não deve acertar. A gente viu que esse voluntário, ele mostrou um certo nível de incômodo, né, não se sentiu incomodado de deixar passar, ter que deixar passar de novo, então, né, foi nesse caso que a gente viu essa observação para o autocontrole e agora para a atenção em foco, né, foi percebido que ele estava sempre em foco, sempre atenção, buscando de onde estava, deve estar aqui, dali, sempre procurando de onde vinha o objeto. E com essas observações a gente tira uma coisa valiosa, né, bem valiosa, que isso só é visto, né, quando é feito realmente um teste, quando se bota algum jogador de fora do projeto, né, para sentir, para ver como é que é o jogo, que é a questão do fundamento de Serious Game, né, que é balancear a diversão com a efetividade. Porque, né, como eu tinha comentado, o Serious Game ele tem uma função exata, né, de algum tipo de tratamento, né, auxílio, que ele tem que cumprir. Só que a gente viu, né, principalmente nesse caso, né, com esse incômodo com as bolas, que é preciso, né, balancear, né, entender realmente qual a gangorra, né, que a gente tem que ter de incômodo com a diversão, né. Então, se for muito divertido, o jogo ele perde seu propósito, né, de realmente ter algum auxílio para tratamento, intervenção, né, seja qual for dele. Então, muito divertido, ele perde essa função. E se ele for extremamente efetivo e pouco divertido, aí o jogador não se interessa, né? Não quer jogar esse jogo. Então, foi assim, né? Não é viável. Então, essa foi uma observação bem legal que a gente tirou com esses testes, essas observações. E agora para algumas sugestões de melhorias futuras, né? Que a gente percebeu enquanto desenvolvia esse jogo e que, infelizmente, não tivemos tempo suficiente para colocar todas, né? Mas algumas que foram vistas foram, por exemplo, a questão de novos modos de jogo, né? Uma criação de um sistema de recompensas para se utilizar esses pontos que a gente consegue durante o jogo, né? Por exemplo, comprar um bastão de um taco de beisebol em vez de usar seu bastão normal. Então, compra esse bastão, usa ele. Objetos diferentes, bola de praia, futebol, né? Então, entre outros. Adição de sistema de conquista, né? Então, por exemplo, um acerto de 100, uma sequência de 100 acertos, né, de bolas na conquista. O aumento do controle do guardião sobre o jogo, né, como, por exemplo, botão de emergência. Então, se tiver algum problema, né, tem que ser cancelado o jogo, parado na hora. Por exemplo, um botão desse, né, que faz isso. E o balanceamento de dificuldade, né, que eu tinha comentado. Então, arrumar esse balanceamento, né, deixar ele uma dificuldade mais nivelada. Então, agora, finalizando, né, queria voltar de novo àquela pergunta. Né, eu espero que, com toda essa apresentação de agora, né, essa pergunta ela realmente, né, esteja sendo respondida, né, que mostre, né, que jogos, né, não são assim simples jogos, né, coisas bobas para se passar o tempo. Os jogos eles são mais do que isso, né, os jogos são aquilo que eles foram feitos para serem, né? Então, um jogo informativo, educativo, um jogo né, de auxílio. Então, um jogo assim não é uma coisa boba, né? Ele pode ser uma ferramenta extremamente potente, né, extremamente valiosa para resolver diversos tipos dentro diversas áreas dentro da sociedade, né? Então,
eu espero que essa pergunta ela esteja sido respondida. Bom, eu queria então agora fazer, né, alguns agradecimentos. Eu queria primeiro agradecer, né, principalmente ao meu orientador e professor, o professor Ricardo Lenz, que, bom, basicamente sem ele esse projeto não teria saído, não existiria. Então eu tenho uma imensa gratidão. E não apenas disso, né? Não é só porque é meu orientador que está aqui no meu TCC que eu tô fazendo esses agradecimentos. É realmente um agradecimento genuíno. Eu tenho apenas a agradecer ao professor, ele é uma pessoa que me ajudou muito, né? Não só no projeto, mas como na faculdade, ele sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Então, muito obrigado, professor, por tudo. Agradecer aos meus pais, né? Meus pais que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, sempre deram do melhor para eu ter o melhor. Né? Então, assim, acredito que todo mundo saiba, né? A gratidão que a gente tem pelos nossos pais. Então, eu queria reservar esse minutinho, né? Para agradecer também a eles. Muito obrigado. Eu sei que sem essas pessoas, assim, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Eu não seria quem eu sou hoje. E também, né? Agradecer aos voluntários que participaram aqui hoje. Participaram dos testes, né? E eles nada, né, nada teria, assim, não nada, mas a gente não teria esses resultados, né, que foram realmente resultados grandes e valiosos, muito valiosos. Então, muito obrigado aos participantes. E, por fim, mas não menos importante, aos meus amigos, né, Melissa, Felipe e Alessandra, que me ajudaram a não só montar essa apresentação, mas também como todos os documentos. Então, muito obrigado a todos. Assim, como a gente estava num contexto de jogo, né, então eu queria comentar um pouco sobre essa imagem no fundo, né, que é uma missão honrosa que eu queria fazer, né, que essa imagem é uma arte conceitual no jogo que eu gosto muito, né, que eu joguei muito desde criança, que é o World of Warcraft. Então, assim, eu vejo ele como também um dos alicerces daí que trouxeram esse projeto para hoje, né, então só queria dar esse papo um pouco nerd, né. Mas, então, por fim, eu queria agradecer a todos, muito obrigado a todo mundo pela atenção, muito obrigado por participarem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, né, que quiserem perguntar para mim, mandar para mim à vontade, né? Esse é o meu contato, esse é o meu e-mail, então estou aberto para qualquer crítica, qualquer pergunta. Então, novamente, por fim, muito obrigado. Maravilha, Nishida, muito obrigado. Muito bem. Eu vou, então, para a gente não se alongar demais, eu já vou passar para a ordem do dia aqui e já vou convidar o professor Christian para fazer suas observações, porque ele está mais longe, lá é mais tarde, né, professor? Então, muito obrigado por ter aceito, viu, o convite. Quando ele decidiu fazer em Unreal, na plataforma Unreal, que você tanto vendeu para mim, tentou me convencer a usar e não sei o quê, eu falei, tá bom, então já sei quem eu vou chamar. Professor, obrigado, viu? Obrigado, professor Ricardo. Primeiramente, parabéns, Nishida, Obrigado. por ter completado o teu projeto. Eu lembro de ter conversado com você, acho que um ano atrás, se não me engano. Bem legal, fico feliz que você tenha conseguido fazer todo o projeto na Unreal. Eu sei que é difícil, principalmente essa parte de comunicação em rede, uma coisa que eu detesto, eu não gosto, mas parabéns. Eu fiz umas anotações aqui, eu estou vendo a tua apresentação e também lendo o teu TCC. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Você fez tudo em Blueprint, não teve nada em C++? Então, professor, a gente começou fazendo em C++, a gente começou fazendo os códigos. Só que, assim, por questão de tempo e necessidade, né, a gente acabou trocando para fazer em Blueprint. Então, a gente tem uma versão inicial, que é a versão bem protótipo do jogo, que ela tem apenas uma função de single player, né, só local. Só que a gente, como eu disse, né, para poder ser mais eficiente, a gente acabou trocando para Blueprints, né. Então, toda essa parte, assim, que foi a segunda parte do projeto, que é online, né, que é basicamente o que eu apresentei aqui agora, foram feitos em Blueprints. Puxa, legal. Bem legal isso aí. Tá, agora os comentários do jogo. Deixa eu ver aqui que tá uma bagunça. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu não sei se passou por mim ou eu não vi. Qual que é a faixa etária para esse jogo? Ah, sim. Uma boa pergunta. Eu realmente não comentei. A gente seguiu a faixa etária que é imposta pela própria meta, né? Que é o uso, a idade mínima de uso para o capacete, que é a idade que é imposta pela, né, dita, né, pedida pela meta, é de 11 anos. Então, a partir de 11 anos, né, que as crianças, os jogadores podem realmente começar a jogar esse jogo. Ah, legal, legal. Porque daí eu fiz uma anotação aqui, eu estava pensando, eu vi o cenário, eu achei super interessante, gostei da ideia que as esferas vêm nessa
nesse círculo de 360 graus. E aí eu estava pensando, que idade que poderia ser esse jogo? Se fosse para uma criança menor, talvez se fosse uma coisa mais lúdica, mais... em vez de bola, ser um bruxinho de pelúcia, um balão, um peixinho voador, Pokémon, sei lá o que as crianças gostam hoje em dia, ia ser mais... Mas como você falou que é 11 anos, talvez isso se encaixe melhor do que você tenha feito. Eu achei que tem um potencial super legal isso daí. E eu concordo com algumas coisas que foram ditas em relação ao feedback. Precisa dar maior feedback para o jogador. Eu acho que falta um pouquinho desse feedback, especialmente para uma criança. Eu vejo meu filho jogando aqui, ele tem 6 anos e ele entende de coisa que eu não entendo no jogo que ele está jogando. E às vezes eu tenho essa percepção de que eu estou ficando velho, eu não entendo mais nada de jogo e eu preciso de muito feedback para mim. Mas eu acho que é importante. E aí eu pensei numa outra possibilidade. Quando você faz o jogo em 360, você obriga, especialmente se for uma criança típica, a se movimentar em 360 graus. E eu brinquei já com VR e eu não me sinto confortável em pé. Eu tenho que sentar com aquilo porque aquilo me dá tontura. Aí eu pensei, talvez como uma fase inicial ou até uma introdução à ideia do teu jogo, em vez de você abrir um campo de 360 graus, você concentrar a criança tipo num corredor, numa sala de escola, alguma coisa assim, para vir um pouco mais direto, sem a criança ter que virar tanto. E aos poucos, gradualmente, enquanto a criança se acostuma com essa realidade virtual, você vai expandindo para 360. É só uma ideia, não sei se talvez... Desculpa, professor, pode cortar só para fazer uma observaçãozinha? Então, essa é uma coisa que a gente tinha pensado, né? Que é uma das implementações que a gente podia fazer, né? Que é fazer uma teste, né, uma fase tutorial para fazer o jogador se acostumar nessa situação. E depois ampliar, né? Para 360, isso. Igual você disse. Então, realmente, assim, foi uma ideia que a gente teve, passou pela nossa cabeça. Mas, realmente, obrigado pela observação e concordo plenamente, sim, 100% com isso. Uma coisa que eu achei super legal que você fez, e é uma coisa tão... simples e ao mesmo tempo eficaz, foi em relação ao tamanho das esferas. Eu achei isso super inteligente, porque você tem razão, se o negócio começa a vir grande para cima de você, a criança vai se assustar com aquilo. Super, super legal. Eu acho que um dos maiores pontos positivos que eu tenho sobre isso daí, a ideia de o guardião ter controle. Não só o fato de você aumentar ou diminuir a dificuldade, eu acho isso super válido, mas a ideia do pai e da mãe tá de olho no que a criança está fazendo. Eu acho que isso é extremamente importante, especialmente se tratando de criança, e eu acho que isso é um ponto alto para mim no teu projeto. Achei isso super válido, e concordo, tem que ter um botão de emergência. Qualquer coisa que acontecer, você tem que tirar. Só que cuidado também, porque você não pode simplesmente desligar e deixar a criança numa tela preta ou alguma coisa. Pensar em uma tela de saída para a criança. Mas, de resto, super legal. Do ponto de vista do que eu faço exatamente, eu não sou muito de programação, mas eu mexo com Blueprint. Achei legal o que você está fazendo com Blueprint, é muito mais rápido. Numa futura versão, eu recomendaria mandar tudo para C++, porque roda mais rápido. E se eu tivesse que fazer um ponto negativo, se eu tivesse que apontar alguma coisa que me incomodou um pouco, é o cenário. Eu acho que o cenário poderia ser um pouquinho mais elaborado em termos de 3D. Mas como isso não é a prioridade do teu projeto, é só um comentário foi o meu ponto de vista do que eu faço aqui. Mas, legal, cara. Fico feliz de ter conversado com você no passado e ver esse progresso e ver o projeto final em andamento. Eu peço desculpa que eu não consegui rodar isso no computador lá da minha escola, mas a culpa não é tua, a culpa é da minha escola, que eles... porque aqui agora é verão, e todo verão eles têm que instalar um sistema novo, agora a gente vai pular para 5.6 do Unreal, e fica inutilizável todo o servidor durante uma semana, e não deu tempo, mas o vídeo ajudou muito a gente ter uma ideia. Parabéns. Obrigado, professor, muito obrigado por todas as palavras. Professor Christian, muito obrigado, eu sabia que você ia gostar. E esse assim, já vou esclarecer, inclusive até para os outros membros da banca,
que esse é o primeiro entregável, né? A primeira coisa que a gente tem coragem de mostrar para todo mundo, mas definitivamente não acabou ainda. A gente tem que testar com crianças, tem que fazer muita coisa ainda, mas isso que você falou é essencial. A gente discutiu, mas sabe aquela coisa que você sabe que tem que fazer, mas deixa para outra vida? Que Sim. realmente... Mas isso foi graças aos voluntários, porque se o voluntário não fala, às vezes o óbvio passa no nosso nariz. Tem que ter alguém que... Então, os voluntários, é mérito dos voluntários, não só a minha menina que vocês viram passar para lá e para cá aqui, que é a voluntária secreta aí, mas também o meu aluninho, o aluninho que foi voluntário e topou testar. Bom, com isso eu vou passar para o próximo professor. Professor Kleber, você que ensina games, agora a gente vai apanhar, não é mesmo? Por favor, não se acanhe, hein? Não precisa dar sua tapinha nas costas. Não, vou me acanhar não, ó. Tem aqui, ó, 5 folhas. Tá bom, por favor. Fica à vontade. Nós Eu queremos... vou ser breve, depois eu vou te passar os comentários extras aqui. Muito obrigado. A palavra é sua, professor. Obrigado. Então, gostaria de agradecer aí o convite, né? Da participação na banca aí do Bruno. Adoro jogos, né? Eu jogo desde os 3 anos de idade no Atari e comecei a programar com basicamente entre 8 e 10 anos, justamente porque eu queria fazer jogo, né? Hoje em dia virou hobby, né? Na horas extras, assim, ou aula. Mas vamos lá, então, né? Gostei bastante do trabalho, né? E vou colocar, assim, bastante ponto, tanto técnico quanto científico, para melhorar o trabalho só. Então, não é nada que deprecie ele, ok, Bruno? Então, pode ficar tranquilo aí, né? Ok, sem problema nenhum. Legal. Então, beleza, né? Ó, vou começar pelos pontos fortes aqui do trabalho, ok? Eu gostei bastante da relevância social evidente aí no trabalho, né? Serious Games é sempre legal trabalhar porque ele traz tanto algo social aí para o teu trabalho, principalmente essa área que vai ser de saúde, né? Então, o foco aí dessas crianças aí com autismo altamente justificável para o trabalho aí, principalmente pelas carências de ferramentas, né, que hoje tem. E o jogo propõe essa abordagem lúdica e não invasiva para estimular algumas habilidades. Então, fantástico, né? Uso de técnicas competentes da Unreal, né? Dá para ver boa parte do seu trabalho aí a parte técnica. Então, muito legal. Principalmente para mim, é super legal. Para alguém da área de saúde, talvez não muito. Aí ele vai querer estar enxergando outras coisas no seu trabalho, né? Eu cito um pouco aqui, mas eu acho que vou deixar o professor Hugo depois comentar essa parte, né? A arquitetura bem modular do jogo aí, bom. Na integração móvel aí para acompanhamento remoto, fantástico, né? O professor Christian até comentou sobre isso daí. Acho que essa é uma parte, vamos dizer assim, mais legal do teu trabalho, porque dá oportunidade, principalmente em uma sessão de terapia, o acompanhante está auxiliando a pessoa, o autista aí, durante o tratamento, né? Principalmente porque ele é uma pessoa conhecida e confiável dele, né? Então, principalmente para o autista, isso é importante, né? Protótipo testável e funcional, fantástico, né, para o projeto. E clareza didática e técnica aí sua, né? Então, pontos aí bem legais do seu trabalho aí, né? Avaliação do vídeo aí, né? Gostei bastante do vídeo, mostra principalmente uma evolução bem legal aí do teu vídeo de 2023 para 2025, né? Do início ali, sem cenário, sem nada, somente o protótipo, até chegar na versão final, né? Na versão final ali, só tem um ponto de estética que eu vou colocar, que é basicamente todo o cenário está em materiais flat, e aí somente as bolas que estão vindo estão basicamente com um specular bem ativo ali, né? Então, talvez trabalhar um pouco mais aí... Ficou legal, mas talvez trabalhar um pouco mais aí a parte para ficar coerente a estética do projeto, né? Mas gostei aí. Caramba. Vou pular aqui, né? Uhum. Algumas limitações que eu achei do trabalho aí pessoal, assim, de forma geral, né? Mas eu só vou passar por cima só para poder colocar aí, que eu acho que depois o professor vai falar mais sobre isso, né? E eu entendo que é um trabalho de TCC, hein? Só vou colocar de fato para pensar aí para o futuro, né? A ausência da avaliação clínica sistemática, né? Então não tem citação e nem uso de nenhuma escala, né, reconhecida aí do CARS, do ADOS 2, entre outras aí, né?
nenhuma comparação pré, pós, né? Uma amostragem de 2 voluntários, basicamente. Só que aí, mesmo sendo um voluntário em Serious Game, eu não vi aqui um questionário ou uma ficha de onde o voluntário está ciente do que vai fazer e aceita participar do projeto, né? Até porque, como você está usando uma realidade virtual, ele pode cair, pode se machucar, pode acontecer algumas coisas. Então, seria bom ter uma ficha aí de aceite de participação, né? Bom, a nível, se a gente pensar em levar isso aí para o mercado, um grande problema é justamente a parte do óculos, que é um pouco caro, né? Eu até coloquei, que aí eu senti falta, que foi um comparativo do porquê escolher o óculos, né? Mas dentre os que mais existem aí, os mais usados do mercado, né, ele de fato é um dos mais baratos, né? Então não tem uma tabela aqui até para auxiliar, mas no futuro aí, acredito eu que dá para fazer usando o celular e algum acelerômetro, osciloscópio ali, acelerômetro e giroscópio com Arduino, coisa do gênero, para baratear isso, né? Pensando de fato num produto final, se isso for, né, interessante para o futuro, né? E aí, até pegando um gancho do que você comentou na apresentação, que aí eu tinha colocado aqui, né, porque até ver a apresentação não dava para entender muito. E foi a dificuldade que não é tão ajustável, né? Então, você tem lá um modo automático, que aí você comentou de 7 em 7 segundos aqui que lança a bola. Aí seria legal se você puder falar o porquê 7 segundos. E, bom, enfim, aí dá uma dificuldade basicamente linear, né? Ele seleciona um ponto aleatório de 360 graus e lança uma bola em cada 7 segundos. Tem algum motivo? Então, assim, fundamentalmente, foi basicamente em relação ao como foi, assim, testando, jogando, né? Foi um tempo que a gente achou que era o mais Adequado. Adequado à situação que estava. Então, foram através de testes, né, de tentativa e erro, que a gente achou esse número que estava sendo como o melhor valor utilizado, né? Legal. Eu vou pegar daí uma experiência prática do meu doutorado na época, né? Principalmente porque é legal que a fala sua é parecida com a minha da época, que foi assim, o jogo parece fácil demais, né, para os voluntários ali, para todo mundo, né, para vocês achando. Mas quando você coloca de fato para a pessoa que tem o problema, às vezes não é. Então, quando a gente chegou num nível assim, na época que a gente estava fazendo o nosso para AVC, e a velocidade estava tão baixa que, de fato, era muito chato o jogo. Só que quando a gente, de fato, colocou, a gente levou aí no hospital aí, em Ribeirão Preto, na USP, né? Colocamos o robô lá. Cara, ver o pessoal tentando jogar ficou muito mais difícil do que a gente imaginava. Uhum. Então, é legal depois tentar entender um pouco mais a dificuldade aí e até pensar numa forma de adaptar ela, né? Coloquei aqui algum uso de inteligência artificial, alguma coisa do gênero. Né? Uhum. Bom, aí eu vou colocar uma pergunta aqui só para provocar um pouco, né? Como que é possível validar aí essa atividade de acertar as bolas coloridas com o impacto real nesse desenvolvimento cognitivo motor dessas pessoas que têm o autismo? Vocês chegaram a fazer essa correlação dessa brincadeira com essas crianças? Infelizmente, a gente não chegou a esse ponto no projeto, né? Primeiramente, a gente quis ter a ferramenta inicial, né? Nosso protótipo para, então, realmente fazer o teste de verdade, né? Para ter realmente um feedback real, né? Então, legal. Assim, primeiro, né? Ter o que usar, né? Isso, daí eu vou chegar num ponto aqui, né? Justamente pegando aí a fala sua agora do protótipo, né? E aí, só que o título do trabalho é Jogo em Realidade Virtual para Auxílio do Desenvolvimento Cognitivo Motor, né? Então, quando a gente olha a palavra auxílio ali, a gente já esperava justamente essa correlação, essas coisas. Então, talvez no futuro aí, né? Não invalida o título atual, funciona.
mas a expectativa é grande na hora que você vai ler o trabalho, né? Você está pensando, de fato, no auxílio ali das crianças, no jogo auxiliando, né? Mas, de fato, essa parte não tem. Nós falamos, vamos fazer o protótipo primeiro, para depois chegar nessa parte. Então, talvez, ajustar o título aí um pouco para alguma coisa, tirando a palavra auxílio, talvez por estímulo, que é uma proposta, né? Algo do gênero, né? Só para poder deixar um pouco mais coerente, né? Não é incorreto o título, mas para nível de graduação, principalmente, né? O título tem que estar muito coerente com o texto. Então, quando a gente olha ali, talvez a palavra protótipo, talvez a palavra estímulo, né? Substituindo uma ou outra aí, né? Vou pular essa parte aqui. Já vou terminar rapidinho. Sem Bom, problema. a nível de... Vou pegar um pouco aqui no pé também das referências, né? Já tinha um tempo aí que eu não estava pesquisando alguma coisa na área de saúde, então eu fui dar uma olhada nas referências do trabalho, eu gosto de olhar isso daí, e daí eu notei que basicamente as referências justamente dessa área de autismo e game do trabalho estão todas abaixo de 2020, né? Não tem nenhuma referência atualizada no trabalho. Então, eu fiz uma pesquisa rápida na internet para trazer, de fato, algumas referências. Anotei aqui, vou passar depois para o professor Ricardo, né? Porque existe um guideline de práticas para design, né, para crianças com autismo de 2021. Existe um guideline de acessibilidade, que é legal inserir aí. Existe senti falta também de comparativos com jogos para crianças autistas, né? Então, eu coloquei aqui, tem o Empathy in VR, tem o Florel VR e tem o Toadstone VR for Autism, né? Então, tem 3 jogos aí de mercado, né? Focado em autismo usando VR. É legal trazer isso, falar um pouco deles, comparar, né? Faz parte aí do trabalho. E coloquei aqui umas 6 referências aqui de 2021, 2020, 2022, 2023, né? Incluindo a APA, né, que é o guideline da parte de psicologia, autismo em crianças e adolescentes aí, né, para ajudar e deixar o trabalho um pouco um corpo mais legal. O trabalho tá bom, mas para ser um trabalho acadêmico, né, a gente precisa colocar alguns pontos extras aí, né. Bom, e do jogo aí, eu achei legal, né, concordo aí com o professor Christian que falou da limitação, 360 graus, se a criança ficar rodando, provavelmente ela atordoa e cai. Então, eu trabalharia, de fato, com visões mais limitadas aí. Apesar de você comentar muito que você sabe aonde a bola nasce pelo som, mas no texto mesmo aqui, numa parte, fala que essas crianças autistas usam muito a visão. Então, talvez você precise de um feedback um pouco mais visual de onde nasce a bola, né? Então, mesma coisa quando eu estava desenvolvendo lá no passado o jogo para AVC, toda hora antes de uma castanha nascer no cenário, a árvore balançava, caíam umas folhas, depois vinha a castanha que a criança tinha que pegar, né? Então, mostrando assim, ó, vai nascer aqui, né? Então, alguma coisa um pouco mais visual, né? Pode usar o som, mas talvez mais visual aí que chame a atenção dela, né? E aí, métricas, né? Também senti falta um pouco de métricas no projeto, né? A avaliação final aqui tá muito qualitativa, né? Mas eu não vi assim, tipo, os voluntários acertaram quanto de quantas bolas, erraram quanto, né? A bola não vi nenhum lugar falando de variação de velocidade, né? Então assim, mas seria, de repente, legal aumentar um pouco a velocidade aí nessa bola para poder ver se ela acerta, se ela erra, né? Algo do gênero. Mas eu gostei de forma geral do trabalho. Também trouxe assim, né? Sei que você escolheu aí a Unreal, né? E qual o motivo de você escolher a Unreal? Então, o motivo principal é que a gente viu que é bem fácil de utilizar, né, a questão da tecnologia no VR dentro da Unreal, né? Que é bem simples, né, de se configurar. E também que tem a questão do blueprint, né? Que ele é bem fácil de trabalhar, né? Você consegue ter uma boa visão por ser uma programação visual. Então, esses foram os grandes chamativos, realmente, da Unreal. Legal, bacana. Depois, tecnicamente, também coloquei uma tabela para vocês aqui no material que eu vou mandar. A Unreal faz todo sentido, ok? Principalmente porque você queria algo usando aquele óculos, né? Algo academicamente que tem que ser barato, ou seja, sem custo, vamos dizer,
E, é claro, essas facilidades. Mas aí também falta daí esse compartilhar. Por que eu escolhi o Unreal? Né? Você entra lá falando, vou usar o Unreal e pronto, né? Começa a explicar ela. Mas, né, no trabalho acadêmico, às vezes as escolhas são uma questão de você falar, tem isso aqui no mercado, e, cara, a melhor opção para mim, eu estou indo por causa de preço, porque ou tem essa facilidade, fato do blueprint, porque, por exemplo, a Unity também tem lá um visual, esqueci o nome dela, que é Glow, não lembro agora. O Godot não tem, mas, por exemplo, o Construct tem, né? Então, você tem várias linguagens que tem esses nós para você encaixar e montar o script, né? Só que, de fato, pensando no óculos que você ia usar, questão de facilidade, de preço e outras coisas, o melhor de fato, o Unreal. A gente está só colocando aí que é legal adicionar isso aí no trabalho para poder o pessoal entender o porquê que você está escolhendo essa tecnologia e não outra. Tá bom? Uhum. Eu acho que da minha parte é só, assim, pensando em coisas aí. Eu tinha colocado outras perguntas aqui. Vamos fazer mais uma aqui, né? O porquê, tecnicamente, você escolheu um VR e não um outro tipo de jogo? Você diz porque a gente escolheu fazer um jogo VR, né? Ter essa tecnologia. É porque o VR, né, ele possibilita, então, fazer um uso diferente, né? Não usa, mas um nível diferente de jogabilidade, né? Que é o caso realmente de movimento. A gente queria utilizar isso para treinar também essa parte de mobilidade, né? Então, questões de habilidades motoras e também a questão do espacial, né? Então, conseguir ter ajudar a estimular essa noção espacial. Então, mas quando você pega uns jogos daquele do Nintendo Wii, não usa óculos de realidade VR, você não tem esses mesmos conceitos? Em questão de noção jogo espacial. De tênis, no jogo de... Pra você pensar, entendeu? Os conceitos são... Você tem quase tudo a mesma coisa ali. A única coisa, basicamente, que você não tem é, de fato, um foco 100%. Porque você está tampando toda a visão da pessoa e no outro ele tem uma TV na frente vendo outras coisas, né? No cenário. Mas você consegue atingir o mesmo ponto final de, vamos dizer assim, do flow, né? Então, você traz uma teoria lá do Csikszentmihalyi falando sobre o flow, né? De habilidade por dificuldade, né? E é claro, na hora que você entra no estado de flow, você tem uma tensão muito grande. Então, mesmo que você não esteja jogando um óculos VR, você esteja numa TV, se alguém estiver falando com você, se alguém estiver fazendo barulho, você não presta atenção naquilo. Você está totalmente em foco, né? Com atenção no jogo. Né? Então, assim, por isso questão, por que VR e não outro tipo de jogo, entendeu? Depois você pensa aí para poder justificar melhor aí no texto aí, ok? Bom, aí acho que seria legal você pensar justamente em dados, né? Quais dados você pode armazenar desse jogo aí e exportar, por exemplo, para análise de profissional mesmo de saúde, né? Então, assim, tem que guardar a posição da pessoa, guardar velocidade, a dificuldade, se ela acertou, se ela errou, né? O que você pode guardar de informação? Porque Serious Game Show, né? Você tem já um apelo ali da pessoa que está auxiliando também com outro celular, mas e o médico, de repente, né? Se ele quiser ver alguma informação, a informação ela vai continuar sendo qualitativa ou vai ser um pouco mais quantitativa? Né? Então é legal você conseguir pensar nisso aí também, até para no futuro isso daí não ser engavetado, né? Porque o que a gente mais vê de trabalho, principalmente com games e graduação, é ele ser engavetado depois nunca virar um produto. Né? E a gente que curte jogo, principalmente, é legal ver isso aí depois no mercado. Então, parabéns aí pelo trabalho, Bruno. Tentei colocar um pouco e depois tem o texto que eu escrevi aqui, tem muito mais detalhes, mas aí eu envio para vocês aí até para não ocupar muito tempo, né? Para vocês melhorarem o texto. Não precisa fazer tudo, mas talvez no futuro aí pensar em outras coisas. Certo. Muito obrigado pelas observações, professor. Isso é muito, muito valioso mesmo. Coisa assim que eu nunca cheguei a pensar, sabe? São pontos muito, muito valiosos. Então, de novo, muito obrigado. Kleber, muito obrigado. Eu insisto no que o Nishida falou. Muitas das coisas que você falou a gente não tinha pensado, porque somos mirins ainda nesse campo. Nesse sentido, é bom ouvir
Isso, eu não sabia. Outras coisas a gente tinha pensado e a resposta, o aluno foi elegante, não disse a verdade, que é o orientador mandou. Acontece. Mandou, entendeu? Porque quando ele chegou já era assim, falou, toma esse aqui, faz e pronto. Aí a gente sabe que tem o orientador mandou ou tem aquilo. Eu gosto disso e vou fazer desse jeito. Né? Isso. Ele foi elegante e não me botou na fogueira. Mas sim, porque o orientador mandou. Aí você pergunta, por que o orientador mandou? Porque o orientador tinha um desse e queria dar aplicação. Então, assim, a gente vai... Claro que essas coisas... Você tem toda a razão, professor. Eu até peço desculpas por algumas coisas que passaram batida, de fato. Relaxa, é um trabalho de graduação. O foco Exato. ótimo ali ele chegou num projeto funcional, né? Não, agora que você bateu, não precisa aliviar mais, não. Aqui a gente leva numa boa, pelo contrário, a gente transforma limão em limonada, porque eu sei que os seus limões foram para fazer limonada, então foi tudo anotado. Você foi falando, eu falei, ai meu Deus, sim, concordo totalmente, a gente vai ver tudo isso aí, tá? Se ele se interessar em prosseguir, que isso é uma outra conversa depois, porque chegou até aqui, conseguiu, e é exatamente isso que você falou. A maioria vai para a gaveta, cumpriu o seu papel de aprender o que é o autismo, de exercitar conhecer o que é fazer games de verdade, não é igual a só jogar games, tudo isso, do ponto de vista didático, foi cumprido. Agora, para ir em frente, tem mais o que fazer. Mas, enfim, muito obrigado, viu, professor? Por nada, eu que agradeço. Você é o último. Por favor, professor Hugo, nos diga o que você achou disso tudo. É um prazer ter você aqui, porque eu sei que você se importa com essa última parte, de fazer acontecer de verdade. É o que a gente quer fazer. Talvez não agora, mas no futuro. Obrigado por ter aceito, viu? Professor, está mutado, professor. Eu que agradeço o seu convite, o convite do Bruno. Agradeço também o Christian e o Kleber, aprendi um monte também agora com a apresentação deles. Você deve imaginar que eles falaram grego, Bruno, você falou grego comigo com relação à programação, né? Mas eu sou, de fato, entusiasta, Bruno, pelo uso dessa estratégia de game, principalmente com criança, e criança eu diria, grupos especiais. Dá muito certo com a criança que tem obesidade, dá muito certo com a criança que tem TEA, a gente já testou também. Então, eu fico feliz do Ricardo continuar nessa linha aí, porque eu acho que é um campo assim, a ser explorado. Eu gostei, Bruno, gostei da sua apresentação. Você é um cara didático, por mais que seja complexo para mim a questão de programação, deu para entender quais eram os desafios de montar um cenário, da questão da bola, do deslocamento, de vir em direção, foi bastante didático, claro, então você está de parabéns com relação a isso. Também, indo ao encontro do que meus colegas colocaram, eu gostei também da tua introdução, sabe? Você deixa claro da importância do porquê, né? Deu uma justificativa de você usar essa estratégia, né? E me parece que tentar criar o flow é muito mais fácil com serious games, com game, do que qualquer outra situação. E por incrível que pareça, com as crianças com essa característica mais ainda. Mais ainda. Um aluno fez uma dissertação de mestrado, que ele usou o Exergames e querendo saber exatamente a questão motora. E a questão motora melhorou muito. Mas eu vou pegar o gancho do Kleber com relação ao teu TCC, porque eu fiquei parado no título também, sabe, Bruno? Eu fiquei parado no título, mas quando eu li eu não consegui. Para mim ficou claro, mas tinha alguma coisa. Aí eu li o seu objetivo, também estava claro. Mas a pergunta que o Kleber te fez, né, se você mediu, se houve uma melhora de cognição, coisa e tal, eu entendi o Kleber, mas aí voltei a ficar aqui fazendo um exercício no seu TCC, sabe? Que eu não tinha conseguido fazer. E para mim, depois da sua apresentação, das perguntas, eu vou fazer uma sugestão, tá, Bruno?
não quero me parecer intrometido, coisa e tal, mas Não tem problema. veja se não faz sentido isso. O teu objetivo, teu principal objetivo foi desenvolver um Serious Games em realidade virtual, inspirado no jogo Beat Saber e brincando, e na brincadeira infantil Passa a Bola, para crianças com transtorno do espectro autista. Você quis fazer um jogo, um Serious Games. Agora, se ele vai ser usado e conseguir melhorar o desenvolvimento cognitivo e motor de criança, é um outro trabalho, que vai envolver que instrumento você vai medir o desenvolvimento cognitivo, que instrumento vai medir o desenvolvimento motor. Então, por exemplo, desenvolvimento motor tem um teste específico, que foi o meu aluno que chama TGMD3, mas não era isso que você queria. E você usou os voluntários não para ver a melhora no desenvolvimento cognitivo, mas para testar, era como é que a gente fala? Um test drive do jogo que você desenvolveu. Faz sentido isso? Não, então, assim, você expondo todos os pontos, assim, realmente eu pude juntar realmente cada ponto depois e faz todo sentido, assim, de verdade. Realmente o título, acho que ele tá dando um pouco um exemplo do que seria... Poderia ser usado. Isso, então seria, na verdade, o próximo ponto do projeto, né? Com certeza. Acho que seria isso, né? Que Com o certeza. título está falando. Se você quiser testar aqui na educação física esse próximo ponto de desenvolvimento motor, aí você vem. Mas aí, na Filô, você quer um Serious Games. O teu objetivo foi desenvolver um Serious Games. Tá? Mas eu gostei do trabalho, achei legal. Eu quero te fazer uma pergunta, tá? E depois por incrível que pareça, eu fiquei mais interessado na questão do óculos virtual, de realidade virtual e da TV, para discutir com você, tá? Mas fazendo um link com o TEA. Eu concordo que eu começaria primeiro, no caso do óculos, em fazer um foco de 180 graus mesmo, para evitar o giro, sabe, Bruno? Para evitar essa questão da criança poder ficar tonta, né? Outra questão que eu queria te perguntar é possível nesse jogo você alterar a altura em que a bola é lançada, para uma hora ele tentar fazer com o bastão em cima, uma hora ele tentar fazer com o bastão embaixo, porque eu estaria estimulando mais a questão motora da criança. Então, daria perfeitamente. Assim, uma coisa que é legal dos jogos, né? Você pode fazer muita coisa, né? O que depende mesmo é da capacidade criativa, né? Da parte do design, como você monta. Mas, fundamentalmente, você pode fazer muita coisa. Assim, as portas são várias. Então, essa questão que você falou, sem dúvida nenhuma, daria para fazer. Porque o jogo, para a questão motora, ele precisaria ter mais essas variações, sabe? Tecnicamente, quando você usou o termo noção espacial, está perfeito, né? Mas, tecnicamente, ali nesse jogo, ele está estimulando o que a gente chama duas capacidades coordenativas, né? Que é a percepção espaço-temporal e a percepção óculo-manual. Então, como só vem numa mesma altura, é claro que é difícil para a criança, porque muda a cor do bastão, coisa e tal, mas por enquanto estava mais cognitivo. Se você tentar fazer mudanças de altura também, seria interessante para eu explorar mais a questão motora da criança. E no TEA, a questão motora é muito importante. Eu tive também... A minha linha com Exergames é com criança com obesidade. Mas a vida está me levando para o TEA. Eu não programei isso. Então, eu participei de uma qualificação de mestrado, semana passada também, de uma menina que vai usar um programa, tipo de um circuito de exercícios também para melhorar a condição motora das crianças. E a psiquiatra que estava nessa banca de qualificação, ela colocou que a questão motora vem antes de tudo no TEA. Sabe? Vem antes de tudo. E aí que eu queria te conversar, que é o seguinte, eu tenho o Exergames, o Xbox aqui, e comentei num evento que eu estava a fim de migrar para o óculos de realidade virtual. E passou o comentário, quando eu
acabou a minha participação, um cara veio me procurar, um professor veio me procurar, e ele fez um alerta que eu nunca tinha pensado, né? Hoje a questão da exposição de telas, coisa e tal, e que está fazendo com que as pessoas se tornem menos sociáveis. Ele me perguntou o seguinte: será que se você ir para o óculos, você não está estimulando isso? E me travou, sabe? Me travou. E aí, com a experiência do meu aluno no mestrado, e com essa experiência dessa aluna na qualificação que rodou um piloto, ela rodou um piloto mesmo para tentar medir essas questões de cognitivo, motora. Nos 2 trabalhos, a gente verificou que quando a criança com espectro autista faz em dupla, é melhor do que quando faz sozinho. Olha só, mas aí já é uma coisa para o segundo trabalho, não é para o teu. Mas se você conseguir programar isso para a TV, talvez seja interessante. Então, percebeu que quando elas estão em duas, às vezes, uma das crianças pode apresentar uma dificuldade maior, mas se ela tem capacidade de imitação, ela vai usufruir dos mesmos benefícios daquela que joga e não só imita. Olha que interessante. Isso é dado mesmo que a gente verificou. Não é uma suposição, não. A criança, se ela consegue imitar o movimento, ela já vai ter ganho de desenvolvimento motor, mesmo que ela não esteja compreendendo o que ela esteja fazendo. Olha que louco isso, né? Então, em dupla, e elas podendo se enxergar, talvez fosse melhor que o óculos. Talvez, tá? E outra questão também, que é a característica do TEA, é a possibilidade de socialização, né? Talvez o óculos seja legal para o desenvolvimento motor, porque respeita o mundo dela, e isso favoreça a questão do desenvolvimento motor, que é fundamental para a criança. Mas, ao mesmo tempo, você perde em questões sociais. Então, você vê que aí já tem duas questões de estudo, olha só. E eu não tô desfazendo a possibilidade de usar o óculos, mas eu gostaria um dia de poder comparar o óculos com fazer na frente de uma TV e ela se enxergando, sabe? No máximo em dupla. Pode falar, Bruno. Então, eu queria, assim, falando assim, realmente eu pensei num negócio legal, essa parte de comunidade, né, social, que uma coisa que tinha passado pela minha cabeça, né, que quando tem porque quando começou o projeto, ele não tinha ainda essa função de que o próprio jogador do celular consegue interagir. Então eu fiquei pensando, nossa, mas apenas assiste, sabe? Não consegue fazer uma ligação, sabe? Realmente um bounding, né? Uma ligação. Então, essa parte, né, de realmente interagir, foi uma parte também que eu queria, que eu pensei que seria uma forma também de fazer amizade, sabe? Por exemplo, se duas crianças jogando junto, né, uma atacando pra outra, ela pensa, toma isso, sabe? Conversa, vê a outra jogando, vê como é que ela reage, aí depois troca, sabe? Inverte, a pessoa que tá no celular troca pro capacete do celular, sabe? Então, acho que seria uma interessante, sim. Então, uma forma assim, passou pela minha cabeça, né? Só que eu não cheguei a desenvolver muito, mas eu acho que, dependendo de como é abordada, né? Então, mesmo que utilizando o óculos, né, seja um jogador só, acho que tem possibilidades, né? Tem outras formas, tem formas também que podem juntar, né? Fazer uma interação social, né? Por essas questões, né? Então, assim, é apenas um adendo que eu faço, assim, coisas pessoais, né? Que eu observei também pensando. Então, corrija se estiver errado, sabe? Mas é assim que eu vejo, né? Não, perfeito, é isso aí mesmo. Mas é uma questão chata, rapaz, você teve um azar, que é o seguinte, eu li o teu... Não é brincadeira, azar, tá? Eu li o teu trabalho e eu me interessei por uma referência. E aí eu fui atrás da referência, da tua citação, na referência, e não estava. Eu acho que é a única que não está. Eu acho que é Hilton e colaboradores, ele fez um estudo, está na página 9, tá? Ele fez um estudo com crianças com TEA, né? E com Exergames, e eu me interessei, e aí não achei nas tuas referências. Falei, não é possível. Então, depois, essa só, é o que eu me interessei, fui lá, e você foi premiada, ela não estava lá. Mas eu confesso, assim, que depois que eu entreguei, eu acabei fazendo umas revisões, aí eu vi que faltou uma
que eu esqueci de nomear, que eu botei lá no texto e acabei esquecendo de botar na lista de referência. Acho que foi essa única. Eu acho que sim, eu acho que sim. Então peço desculpas, viu? Que eu acabei realmente passou batido. Me desculpe. Não, e eu estou te falando o seguinte, foi sem querer. Eu não sou daqueles caras que fica ticando, sabe, as referências. Eu vou falar para ele que foi muito azar, porque é essa daí mesmo. Tá? Então, peço desculpas, foi bem sem querer mesmo, passou batido. Mas é isso, eu gostei do teu trabalho, parabéns, Ricardo, continua aí nessa linha, porque acho que a gente vai poder ajudar muita gente com essa estratégia. Muita gente, porque é algo assim que vai muito ao encontro das características da criança com TEA. Eu tinha mais só uma coisinha que eu fiquei chateado, porque eu penso que esse jogo que você fez, ele se adequa muito facilmente a criança de 7 a 10 anos. Tá? Mas aí você falou que o capacete é a partir de 11 anos, você me deu uma informação que eu não sabia. Então, essa informação eu acabei não botando no texto, né, que também podia ter posto, né, que assim, não é que é um limite, né, que realmente é 11 anos, é que a gente utilizou os padrões, né, passados pela meta, mas também é dito, né, no próprio documento que a partir de 7 anos, né, com guardiões, também é possibilitado, mas, assim, o padrão seria mesmo 11 anos. Ok. Mas obrigado pela oportunidade. Eu aprendi já um monte hoje aí com vocês. Professor Hugo, muito obrigado. Eu anotei aqui também, e aí eu lembrei que de fato está gravando, ainda bem que está gravando, vou rever tudo que foi dito de novo, mais uma vez, depois, que essa da referência também passou batida por mim. O título, todos falaram, esse não é culpa do aluno, coitado, essa eu não percebi, perdão, não percebi mesmo, só depois que vocês falaram, é mesmo, né? Passou batido mesmo. Eu acho que eu escrevi o que eu queria que tivesse acontecido e não o que realmente aconteceu. Mas ele se esforçou muito, trabalhou muito. Ele teve um pouco de dificuldade durante o curso de graduação, porque tem gente que não se dá muito bem com matérias teóricas, abstratas, e o Nishida é um cara mão na massa, para ir lá e fazer e botar a bola no gol. Então, esse TCC, ele botou a alma dele nele, porque era o que ele queria fazer de verdade, viu? Eu agradeço a banca toda. Em geral, é o orientador e mais 2. Dessa vez tivemos o privilégio de ter 3 pessoas, então eu só vou gerenciar aqui, não vou falar nada, depois eu vou agradecer o estudante se ele passar. E falando nisso, se ele passar, porque afinal é uma avaliação, a gente precisa, a banca e eu gerenciando, atribuir os conceitos. Em geral, no mundo real físico, a gente manda todo mundo para fora da sala e a gente fica falando da Copa do Mundo da FIFA, de qualquer outra coisa, menos do estudante. Mas dessa vez nós vamos fazer diferente. Eu acabei de criar um grupinho, mais um grupinho de Zap Zap na sua vida. Um grupinho de Zap Zap com nós 4. Então eu vou fazer a seguinte proposta. Nós 4 sairemos desta reunião aqui. Guarda o link aí para você poder voltar depois, tá bom? Nós sairemos para ter certeza que o áudio está desligado e tal. E eu vou propor, se tiver todo mundo com o celular na mão aí, da gente entrar nesse grupinho, que vai ser também descartado ainda hoje, tá? Não vai ficar mandando bom dia para ninguém amanhã, não. E nem nada de política, nada disso. Amanhã já está no lixo, tá bom? Pode ser assim? Então, vocês que estão aqui agora assistindo, e você, o candidato principalmente, já está chamando de candidato, esqueci que não é mestrado. Você fica aí que a gente já volta, tá bom? Nós vamos deslogar e a gente já volta. Tá certo.